Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Conectadamente em Foco. Hoje eu estou preparando um roteiro e eu escrevi ali na inteligência artificial. O livro do profeta Isaías fala sobre situações que estamos vivendo hoje na sociedade, no âmbito social, econômico, políticas públicas. O que eu quero dizer nesse vídeo? Eu não estou usando o canal para falar de política, nem para falar de religião. Eu estou usando o canal Conectadamente em Foco para falar do que tem acontecido na sociedade, na humanidade, desde o princípio dos tempos. E eu uso a inteligência artificial para me ajudar. E agora eu vou pedir para ela ler o texto, gravar o vídeo. Por favor, você pode ler para mim? Isaías denuncia uma sociedade onde os mais vulneráveis eram prejudicados e os poderosos acumulavam riquezas, além de criticar autoridades que deveriam promover justiça, mas agiam em benefício próprio. Essa mensagem nos convida a pensar sobre desigualdade, corrupção, leis injustas, mau uso de recursos públicos e o papel das políticas públicas na proteção de quem mais precisa. Isaías viveu em um período de forte instabilidade política, mas sua mensagem não se limitava à política como disputa de poder. Ele questionava a forma como o poder era usado e lembrava que líderes, governantes e cidadãos têm responsabilidade diante da justiça. Ele também criticava a religiosidade sem compromisso com o próximo, mostrando que rituais não tinham sentido se fossem separados de justiça, amor e cuidado com os mais vulneráveis. E quando olhamos para a sociedade atual, percebemos que muitos dos desafios que ele denunciava ainda existem, como desigualdade social, corrupção, abuso de poder, leis que podem prejudicar os mais frágeis e dificuldades em garantir acesso a direitos básicos como saúde, moradia e educação. Isso não significa que Isaías estivesse profetizando especificamente sobre o nosso tempo, mas mostra como os problemas humanos que ele denunciava continuam presentes em diferentes épocas e lugares. Talvez a pergunta mais importante não seja se Isaías estava falando do nosso tempo, mas o que podemos aprender com ele para viver o nosso tempo, defendendo a justiça, se preocupando com quem sofre, usando nossa influência para construir uma sociedade mais justa e pensando em valores que fortalecem qualquer sociedade. Essa reflexão segue atual e desafiadora, nos convida a olhar para além das diferenças políticas e pensar no que realmente constrói uma convivência mais humana e mais justa. Ele também aponta que não basta uma fé só de palavras ou rituais. A verdadeira espiritualidade deveria se refletir em ações concretas de amor e justiça, cuidando de quem não consegue se defender e combatendo a opressão. Quando olhamos para os desafios de hoje, como pobreza, violência e indiferença, essa mensagem continua desafiando cada pessoa e cada comunidade a assumir responsabilidade. A pergunta que fica é: que tipo de sociedade queremos construir? Uma onde a justiça e o cuidado com o próximo sejam centrais? Ou uma onde o poder e o interesse próprio falem mais alto? É um convite aberto para repensar atitudes, valores e caminhos para o presente e o futuro. Por enquanto, é só isso. Se surgir mais conteúdo, é só me avisar que eu continuo a leitura. Então agora me fala de você, como você está me ajudando a produzir o conteúdo e em que época aconteceu essa história. Posso explicar, sim. Aqui no Conectadamente em Foco, minha função é ser uma ferramenta de apoio. Te ajudo a pesquisar contexto bíblico e histórico, organizar ideias, transformar anotações em roteiros, sugerir perguntas que estimulem reflexão, revisar textos e ajudar com títulos, descrições para o YouTube, comentários fixados ou ideias de thumbnail. A decisão final do que vai ao ar e de como a mensagem será apresentada continua sendo sua. E sobre a época de Isaías, ele pregou aproximadamente entre 740 e 700 a.C., num período de mudanças políticas intensas,
com o Império Assírio em ascensão. Havia guerras, alianças entre reinos, crises políticas e muita desigualdade social. Ele denunciava a exploração dos pobres e a corrupção entre líderes e autoridades, enquanto muitos mantinham práticas religiosas, mas deixavam de lado a justiça e o cuidado com os mais vulneráveis. É nesse contexto que sua mensagem ecoa até hoje. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que gostem do conteúdo, que possa ajudar de alguma forma. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, curta, comenta, compartilhe. Que Deus continue abençoando a sua vida e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.